小僧、名乗ってみろ。ロロノア、ゾロ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente faz sempre, respondendo as perguntas que vocês nos mandam lá no Instagram e na comunidade do canal. E a gente quer lembrar desde já, antes de começar esse vídeo, da importância do seu like e da sua inscrição. A gente tá quase batendo 71 mil inscritos e seria muito bacana bater isso ainda esse mês. Desde já a gente agradece demais o apoio de vocês e agora a gente tá trazendo vários vídeos de análises de episódios do anime também, além das teorias e análises de capítulos que vocês já estão acostumados. Então já ativem o sininho se vocês ainda não fizeram isso e sigam a gente lá no Insta também para mandar suas perguntas. E sem mais enrolação, vamos direto para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é do João Paulo da Hora, que está sempre aqui com a gente. Diante do capítulo em que Vegapunk se impressiona com a tecnologia propulsora de energia do Sunny Go, será que a Coca-Cola é uma dica do que seria a energia infinita do século perdido? Cara, essa pergunta é muito boa e em qualquer outro momento do mangá, antes da revelação do Gear 5, ela seria até talvez um pouco absurda. Porém agora, com os eventos atuais da obra, e com o fato do Gear 5 ser totalmente diferente de tudo que a gente já viu até agora de transformações de personagens em One Piece, eu sinceramente não duvido que essa realmente possa ser a energia do século perdido. Ou pelo menos, algo que o Joy Boy possa ter pensado e talvez até usado em seu reino na sua época. Se a gente tentar pensar sobre o motivo pelo qual o Roger riu ao chegar em Laugh Tale e ao descobrir toda a história de Joy Boy e do século perdido, seria interessante pensar nas milhões de possibilidades que rodeiam o poder da fruta de Luffy, que é o mesmo poder do Deus do Sol Nika, ou seja, o Joy Boy, e que é basicamente ter a liberdade absoluta sobre o seu próprio corpo e sobre as coisas ao seu redor. Tudo isso muito semelhantemente a um desenho animado. E temos vários exemplos de desenhos animados em que a Coca-Cola é usada como combustível, entre aspas, para dar energia aos personagens ou seus veículos ou algo assim. Então, sinceramente, o Oda pode ter colocado isso na representação do Franky, que é o personagem mais tecnológico do bando, justamente para mostrar que uma tecnologia avançada não depende necessariamente de um recurso muito complexo. Pode ser bem simples e talvez seja exatamente isso que Joy Boy usou no seu reino antigo. Seria muito interessante e seria uma jogada de mestre do Oda ter colocado isso desde o arco de Water 7. Exatamente, cara, e muita gente pode até estranhar porque a Coca-Cola seria algo bem primitivo, entre aspas, inclusive quando o Frank menciona o uso da cola, o Vegapunk fica até surpreso. Como assim cola? Algo tão ineficiente, entre aspas, porque o Vegapunk mexe com tecnologias bem mais avançadas que ele mesmo já falou que tem inspirações do século perdido. Então ele ter se impressionado com a cola do Frank chama bastante atenção. E aquela coisa, as explicações podem ser mais simples do que parecem e não 100% complexas. Então pode sim fazer sentido, só basta o Oda querer. E a próxima pergunta é do Andrei. Salve Supernovas, salve mano. Vocês acham que o Beppo pode achar a frota do Chapéu de Palha no mar durante sua fuga com o Law e eles irem para a ilha de Egghead, já que o Law perdeu seu navio e ele poderia querer embarcar com o Luffy até a última ilha? E a frota do Chapéu de Palha poderia levar ele até lá, não pelo Law, mas sim para reencontrar o Luffy para comemorar o seu novo posto de Yonkou e ocasionalmente serem envolvidos no incidente que vai abalar o mundo todo. É engraçado que em One Piece a gente tá com várias promessas de grandes incidentes. A gente já tem um incidente agora de Egghead e provavelmente a gente vai ter outro grande incidente lá na guerra final. Então a gente tá recheado de vários momentos onde, por exemplo, a frota do Chapéu de Palha pode aparecer. Eles podem aparecer agora em Egghead ou podem muito bem aparecer só na guerra final. Fica em aberto aí pra gente pensar. No caso do Law, cara, é engraçado como sempre ele e o Luffy estão ligados de alguma forma. Em Marineford, o Law acaba se interessando pelo Luffy e eles se encontram ali no final onde o Law ajuda o Luffy. O Law inclusive salva o Luffy da morte, que isso pode acontecer novamente aqui no Novo Mundo, já que o Law tem a Open Open no Mi, que é uma fruta ligada à morte e à vida, né, a cirurgia perene. Então, de alguma forma, a vida desses personagens vão se bater novamente, disso eu tenho certeza, e pode ser depois do arco de Egghead, até porque o Law tá vagando por aí junto com o Beppo e sua tripulação. Exatamente, cara, e outra coisa bem interessante é pensar no que realmente pode ser esse incidente de Egghead que vai abalar o mundo inteiro. E se tem uma coisa que eu apostaria, é que vai haver o envolvimento da grande frota do Chapéu de Palha. Como vimos lá no final de Dressrosa, eles estarão envolvidos em um incidente que vai abalar o mundo, e nós sabemos que tem uma centena de navios da marinha, um Gorosei e um almirante cercando a ilha de Egghead para impedir a fuga do Chapéu de Palha. Então seria muito interessante se a grande frota conseguisse pelo menos segurar esse grande contingente e assegurar a
fuga de Luffy, Vegapunk e o resto do bando, assim como aconteceu no fim do arco de Holy Cake. Seria um revival de certa forma e, sinceramente, seria sim um incidente que abalaria o mundo. Faz sentido, mas só resta saber como é que eles vão descobrir que o Luffy tá precisando de ajuda, já que a gente não sabe como exatamente as informações, em que tempo elas estão sendo divulgadas. Por exemplo, as informações que o Morgan pode estar postando no seu jornal pode ter sido depois do acontecimento já ter acabado, então a gente meio que fica em dúvida em que momento esse incidente foi divulgado pro mundo. E a próxima pergunta é do Vinícius, ele falou o seguinte: salve Supernovas, admiro muito o trabalho de vocês aqui no YouTube. Valeu, mano, tamo junto. Acham que a transformação Gear 5 do Luffy, sendo comparado a Tom e Jerry e Pica-Pau, e tendo os efeitos sonoros infantis, afastam pessoas que não conhecem a obra? Quem assiste e entende o conceito da transformação achou lendário. Porém, quem vê de fora tira um pouco da credibilidade e respeito pela transformação. O excesso de zoação e hate em cima desse episódio desanimou o público. E cara, realmente nas redes sociais eu vi muita gente que não assistiu One Piece falando sobre essa transformação e até criticando de alguma forma, e esse ponto que você puxou aqui foi bem interessante. Cara, exatamente, como Isaac falou, o Gear 5 é algo construído especificamente para os fãs da obra. É claro que furou a bolha por ser um grande evento dos animes, porém o Gear 5 é construído desde o primeiro capítulo da obra justamente para nós. Quem pega o poder de Luffy agora e não entende muito bem o contexto disso, acha que foi um poder simplesmente tirado do nada e um poder sem nenhum desenvolvimento. Eu acredito que o excesso de zoação e hate não tenha necessariamente prejudicado o episódio como um todo, até porque os próprios fãs de One Piece que entendiam completamente o que ia acontecer, criticaram bastante o episódio 1071, não pelo poder em si, mas pelo desenrolar do episódio, que foi um pouco mais cansativo do que no mangá, e tirou um pouco daquela peculiaridade especial que esse episódio deveria ter. Sobre a infantilização, eu concordo, esse poder é pra isso mesmo. O Oda mesmo disse que desenhar esse poder dá liberdade a ele, e ele não gosta tanto de desenhar lutas assim, mas ele gosta bastante desses aspectos dos desenhos. Mas por ser a primeira apresentação do Joy Boy, do Deus do Sol, aquele que traz a liberdade e o riso para o mundo, a gente precisava de algo assim. Mas quem leu aquela luta sabe que no final dela fica um pouco mais sério, e o Luffy tende a ganhar uma certa seriedade até o final da obra, mesmo usando o Gear 5. E a próxima pergunta é do Alan Leandro. Salve Supernova, salve mano! Com o último capítulo do mangá vimos que uma das prioridades de Saturne é recuperar York para conseguir construir a Mother Flame. A minha pergunta é: Mother Flame é uma arma, nave, navio ou etc? Ou é a energia que move essa arma que sobrevoou Lulúzia? Acredito que a Mother Flame deve ser algo usado como uma bomba nuclear e só pode ser usada uma vez, tendo que fazer uma nova para um novo ataque. Forte abraço, tamo junto mano, obrigado pela pergunta. Mano, eu acredito que a Mother Flame é a junção de todas essas coisas, e eu também não acredito que existe mais de uma Mother Flame até o momento, porque aí a gente teria que supor que o Vegapunk tem mais de 500 anos e que um dia ele fez essa mesma arma outra vez pro governo e eles apagaram God Valley, porque é uma teoria. Essa arma, a Mother Flame, essa energia ou essa arma, seja lá o que ela um dia destruiu a ilha que foi apagada, que foi God Valley. God Valley não existe mais, ela sumiu do mapa. A mesma coisa vale pro local onde está Enies Lobby hoje em dia, tem um grande buraco, assim como ficou o buraco após a destruição de Lulúzia. Então essa arma existe há algum tempo, e isso mesmo antes do Vegapunk se tornar um grande cientista, porque lá na época de God Valley, por exemplo, o Vegapunk não deveria ter toda a experiência que ele tem hoje em dia para criar essa arma e criar essa energia, que inclusive é uma coisa que ele está buscando até hoje, a energia infinita. E o que justifica também o Insama não poder usar essa arma infinitamente, porque ele usa uma vez e em seguida ele não já pode mais usar, porque deve existir um limite dessa energia, o que justifica também os Buster Call, que é basicamente essa arma, só que de uma maneira mais pequena, porque os Buster Call servem justamente para destruir uma ilha, assim como a Mother Flame, só que, por exemplo, eu acho que nessa época eles não tinham essa energia para o uso deles. Então sim, o Vegapunk é como se fosse o Oppenheimer, que produziu essa arma, mas eles precisam da York viva, para que, caso tenha alguma dúvida, ela como o Vegapunk ajude eles e auxiliem eles mais pra frente. E a próxima pergunta é do Luiz Felipe. Salve Supernova, salve mano! Os piratas do Barba Negra e os piratas do Ruivo deixaram claro que para ser rei dos piratas é preciso uma tripulação forte e que trabalha bem em equipe, se tornando inexpugnável. Vocês acham que o Battle Royale que o Oda está planejando é Teach e companhia versus Shanks e companhia? Quando e onde pode acontecer esse combate? Parabéns pelo canal, nunca perca um vídeo. Muito obrigado, mano, tamo junto.
Quando o Oda faz uma mensagem de fim de ano, falando as expectativas pro próximo ano, eu sempre espero que esse evento aconteça o mais rápido possível e quem sabe no mesmo ano em que ele fala. Porque quando ele fala no fim de 2022, por exemplo, que vai ter esse grande evento, eu espero que em 2023 isso aconteça. Não demore uns 2 anos. Mas é claro que às vezes isso acaba adiando bastante e isso tem a ver muito com os adiamentos que os capítulos têm durante os meses. Não tem muito como controlar. Então, se formos seguir essa lógica, o correto seria que esse incidente, esse grande evento, esse Battle Royale aconteceria mesmo em Egghead e daria sim pra acontecer, visto que Barba Negra está pela ilha, ele tá rondando a ilha de Egghead, o Oda tá guardando isso aí. Tem a própria marinha com vários soldados, vários capitães, vários tenentes e o próprio Gorosei junto com o almirante. Então, cara, dá pra fazer um grande Battle Royale, dá pra fazer isso com certeza nessa ilha que é relativamente pequena, então seria bem interessante disso acontecer. E dentro da própria ilha tem o Chapéu de Palha e tem a CP0. E se o Oda quiser botar mais gente aí, dá pra colocar a frota do Chapéu de Palha, como o Samuel falou mais cedo. Então eu gostaria muito que fosse agora e não que deixasse pra depois. E talvez esse Battle Royale poderia ter sido aquele evento de Hashinozo com Garp contra os Piratas Barba Negra, mas seria um pouco decepcionante. Eu queria um Battle Royale que durasse mais tempo. Mas comentem aí o que vocês acham. Continuando, o Não Tem Nome falou o seguinte: será que é possível o Luffy fazer uma variação do Gear 5 combinando ele com o Gear 2? Talvez até fazendo seus cabelos pegarem fogo? Cara, uma coisa interessante que gerou até uma discussão entre a gente aqui do canal é se o Luffy ainda usava o Gear 2 mesmo depois dele já ter aprendido técnicas como o Gear 4 e agora o Gear 5. E a resposta, sinceramente, é sim. Até na luta contra o Kaido tem vários momentos que ele usa essa técnica, inclusive ele usa essa técnica misturada com outros Gears. Por exemplo, o Gear 4 Snakeman é com certeza misturado com um pouco do Gear 2, porque sai bastante fumaça do corpo de Luffy enquanto ele está nesse modo, e até o próprio Boundman também pode ser um pouco misturado com o Gear 2. Então é como se o Luffy imbuísse o Gear 2 em todas as suas outras técnicas. Até porque quando foi apresentado o Gear 2, o Luffy precisava colocar a sua mão no chão e fazer todo aquele movimento com a sua panturrilha, porém como vimos no time skip, ele nem precisava mais fazer isso, era só levantar seu braço, e agora provavelmente ele ativa isso naturalmente, sem precisar fazer nenhuma pose específica. Mas isso, é claro, é uma teoria. E quanto à sua pergunta, é possível que não necessariamente combinando com o Gear 2, mas sim o Luffy desperte uma nova forma do Gear 5, ou um novo poder dentro do próprio Gear 5, em que seu cabelo fique pegando fogo, que é até uma coisa que muita gente teorizou quando o Luffy derreteu seu cabelo naquela cena antes dele mostrar o seu despertar de verdade. E seria muito interessante por parte do Oda combinar o fogo com o Luffy de alguma forma, assim como nos ataques Red e Hawk de Luffy, que de certa forma eram uma homenagem ao seu irmão Ace. Provavelmente o Gear 5, como ele tem uma liberdade absurda, ele não vai precisar de outros modos para funcionar, e sim depender da criatividade do Luffy. E cara, quanto a isso, o Luffy tem criatividade de sobra. É só a gente ver a luta contra o Kaido, onde ele vira gigante e segura um raio com a sua mão. Então, modos pro Gear 5 não vejo tanta necessidade. Porém, seria muito interessante que o Oda fizesse alguma forma do Luffy mudar o seu visual, nem que seja um pouquinho, pra não ficar sempre a mesma coisa e o Gear 5 ser apenas o Luffy branco e rindo à toa. Seria muito interessante ver outras formas desse Gear, mas sem necessariamente ter outros nomes, mas sim dependendo tudo da criatividade do Luffy. E a próxima pergunta é do Vaz Games. Como vocês acham que o Luffy vai descobrir que a fruta dele não é a Gomu Gomu no Mi? Cara, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Ele precisa mesmo saber disso? Porque pra mim, cara, o Luffy é aquela coisa. O Luffy é o Luffy. Inclusive, no último episódio do anime, o Kaido até faz a pergunta: quem é você? Até porque quando o Luffy desperta o Gear 5, ele se torna meio que outra pessoa, né? O Zunisha, inclusive, fala do Luffy como se fosse o Joy Boy e não o Luffy em si. Ele fala que o Luffy é outra pessoa. E o Kaido sentiu isso também, como se fosse outra pessoa. Mas o próprio Luffy fala: eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. E eu acho que não pode fugir muito disso. E eu acredito que se o Luffy descobrir em algum momento, com a Robin falando pra ele, eu acho que ele não vai dar a mínima, porque ele não vai deixar de ser ele. E o nome da fruta, ele vai continuar falando Gomu Gomu no Mi, e o nome do ataque, Pistol, seja lá o que for. Ele não vai mudar pra Hito Hito o ataque Pistol, sabe? Eu acho que não mudaria muito a personalidade do Luffy, eu acho que não afetaria muito ele. Exato, cara. Inclusive tem um momento no episódio que é muito legal, que o Luffy fica meio que decidindo como ele vai chamar os seus ataques daqui pra frente. É uma cena bem cômica e representa exatamente o nível
de importância que o Luffy dá pra nome de fruta ou nome de ataques. Nenhuma. Ele simplesmente tá pensando em como vai ser um nome legal pra chamar os seus ataques. E é exatamente essa personalidade que o Luffy apresenta desde o primeiro episódio, e não vai ser agora que ele vai mudar. Se a fruta dele for Gomu Gomu, a fruta da borracha ou a fruta do humano modelo Deus do Sol, pra ele, no final das contas, ainda vai ser uma fruta que ele pode dar porrada em alguém. E esse é o nosso protagonista. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. A gente também deixa aí na descrição o Pix do canal, para caso vocês queiram fazer alguma contribuição, para ajudar a gente a comprar equipamentos para lives e para vídeos. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!